Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente à nossa disciplina de computação científica. Eu sou o professor Eduardo Mendes e nessa videoaula nós iremos fazer uma definição e principalmente, citar alguns exemplos da utilização de grafos. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é um grafo? Você sabe aonde podemos utilizar esses grafos? Você sabia que existem diversas situações no nosso cotidiano que nós podemos aplicar a utilização de grafos? Não sabia? Vem, vem, vem conosco. Você vai aprender um pouquinho, tá joia? Então vamos lá. Nesse caso específico, nós iremos pegar dentro do vasto campo de aplicação da utilização de grafos, nós vamos utilizar grafos no transporte aéreo. Então, nós vamos aplicar a utilização de grafos no transporte aéreo. Para isso, antes de entrar exatamente na solução deste problema, nós vamos aprender um pouquinho, revisar um pouquinho o que são os grafos, aonde nós podemos utilizar os grafos, temos vários exemplos da utilização da aplicação de grafos e depois nós iremos aplicar esses grafos no transporte aéreo específico, com um exemplo bem específico, tá joia? Então vamos lá. Primeiro, assim, ó, definição de grafos. Grafos são estruturas matemáticas e além de ser de matemática são de dados, Eles consistem em um conjunto de vértices ou os nós em um conjunto de arestas. Essas arestas são as linhas que conectam a esses vértices. Os grafos, eles são usados para representar relações entre objetos, entre entidades, em uma variedade gigantesca de domínios. Por exemplo, como a ciência da computação, a gente tem várias situações, por exemplo, para modelar uma estrutura de rede, nós utilizamos grafos. Então, na ciência da computação, na matemática, nós temos várias situações que podem ser utilizadas com aplicação de grafos, na engenharia, na biologia, nas redes sociais. Imagina que você tem uma rede social, cada conexão de amizade, a gente pode representar isso por um grafo, E em outras áreas, a utilização de grafos, ela é muito ampla, Se aplica em várias áreas do conhecimento, E os grafos, eles com isso acabam se tornando uma ferramenta extremamente poderosa que permite modelar uma variedade de problemas que podem ser usados em algoritmos, por exemplo, de busca, de otimização, de análise de redes sociais, de roteamento de rede e de planejamento de projetos, entre outras situações aonde nós conseguimos aplicar as definições de grafos. Aqui nós iremos citar alguns exemplos aonde nós podemos aplicar os grafos. Os grafos, eles são amplamente utilizados para representar essas relações e estruturas em diversos domínios, em diversas áreas. Por exemplo, nas redes sociais, um grafo de amigos no Facebook, no Instagram, onde cada pessoa é um nó e a aresta conecta duas pessoas que são amigas, Então, você tem cada pessoa é um nó e você vai ter uma aresta que vai conectar esses amigos e você vai montar o grafo da sua rede social aí. Nós também podemos utilizar os grafos nas redes de computadores. Um exemplo, uma topologia de rede, como uma rede em anel, em que os dispositivos são os nós e os cabos mesmo que conectam a esses nós são representados pela arestas. Então, perceba que através de um grafo eu consigo ter uma visualização completa de uma topologia de rede. Legal, Além disso, eu consigo, pelos grafos também, fazer mapas de cidades. Como assim?
um grafo de uma cidade onde os cruzamentos podem ser os nós e as ruas que os conectam são as arestas. Então, nós temos os cruzamentos, os nós, e as ruas, as arestas. Então, eu vou ter um mapa dessas cidades através dos grafos. Um outro exemplo também que nós podemos utilizar os grafos, que são muito aplicados principalmente no campo de pesquisa, é o grafo de palavras. Um grafo de palavras em um dicionário, onde as palavras são os nós e as relações de significado ou ordenação alfabética dessas palavras são as arestas. Mas só isso, Eduardo? Mas só eu consigo aplicar só grafos só nessas situações? Não! Grafos são aplicados em uma variedade gigantesca de situações, tá? Um exemplo que nós iremos utilizar é a utilização de grafos no transporte aéreo. Então, nós podemos utilizar grafos para modelagem de aeroportos e conexões. Nós podemos utilizar grafos na busca de rotas. Eu vou dar um exemplo muito legal sobre como nós podemos utilizar grafos aqui. Nós podemos utilizar grafos na programação de tripulação. Nós podemos utilizar grafos no gerenciamento de tráfego aéreo, né? Um exemplo, na modelagem, por exemplo, de aeroportos e conexão. Cada aeroporto ele é representado por um nó no gráfico. E as rotas entre esses aeroportos são representadas pelas arestas, que vão mostrar a rota entre um aeroporto ou outro, né? Então, cada aresta ela vai possuir as informações associadas, por exemplo, como a distância, o tempo de voo, a capacidade, entre outras informações que vão permitir a essa modelagem de aeroportos e conexões. Legal, né? Um outro exemplo seria a busca de rotas, né? Os grafos podem e devem ser utilizados para encontrar rotas de voos ótimas para passageiros ou para o planejamento de voos de companhia. Esse exemplo específico, no próximo slide, a gente vai abordá-lo com um exemplo mesmo visual para que você possa entender como a gente pode utilizar grafos na busca de rotas. Também nós podemos utilizar grafos na programação de tripulações. Ô, louco, mas como assim? A programação de tripulações de voo podem ser tratadas como um problema de grafos da mesma forma como as outras situações, né? Os tripulantes, aeronaves e aeroportos são representados pelos nós e as arestas, elas vão representar as tarefas que essas tripulações devem realizar, como os voos e os intervalos de descanso que essas tripulações devem realizar. Também podemos utilizar o gráfico nos grafos na realização de gerenciamento de tráfego aéreo. Então, os grafos são utilizados no gerenciamento de tráfego aéreo para modelar a rota das aeronaves. E, com isso, evitar, por exemplo, as colisões e, principalmente, né, otimizar a utilização do espaço aéreo. Muito legal, né? Então, pensem a quantidade de situações aonde nós podemos utilizar os grafos, né? Um exemplo aonde nós conseguimos utilizar um exemplo mais visual é, por exemplo, encontrar o caminho mais curto. Imagine que você deseja ir de São Paulo para Tóquio, tá? E existem, durante esse caminho, diversos aeroportos, né? Diversas conexões. E, através dos grafos, eu posso identificar qual seria o caminho mais curto, né? Então, esse grafo de cima, ele mostra as diversas conexões que eu posso fazer, né? Então, de São Paulo para Sydney, que não tem conexões, de São Paulo para Nova York, de Nova York para Dubai. Depois de Dubai, eu posso ir para Frankfurt ou para Johannesburg. E depois de Frankfurt, eu posso ir para Londres, e depois de Londres para Tóquio, ou de Johannesburg para Tóquio.
Agora, no grafo de baixo, eu tenho essas mesmas rotas, essas mesmas conexões representadas por distância, né? Então, o número dentro desse círculo são as distâncias entre essas conexões. E se nós olharmos agora, analisarmos esses grafos, nós vamos ver que a melhor rota seria São Paulo, Nova York, Dubai e não Frankfurt. Agora eu vou para Joanesburgo e de Joanesburgo para Tóquio. Essa é a rota mais rápida que eu consigo realizar através da utilização de grafos. Legal, não é? Muito legal a utilização de grafos. Então é isso, pessoal. Aqui nós encerramos mais essa videoaula dentro da disciplina de computação científica. Aqui, nessa videoaula, nós vimos rapidamente uma definição sobre grafos e a aplicação de grafos para resolver diversos tipos de problema. No nosso caso específico, nós resolvemos problemas relacionados à menor rota entre dois aeroportos, tá joia? Aguardo vocês para nossas próximas videoaulas. Até lá!